O céu escurecia rapidamente sobre o mar da Noruega, um prenúncio das condições extremas que se aproximavam. No convés do Eimslift Hendrika, a tripulação observava com crescente apreensão enquanto ondas massivas castigavam o casco do navio. O som do vento uivante e o impacto contínuo da água criavam uma atmosfera de tensão palpável. No centro de comando, o capitão avaliava a situação, percebendo que o tempo era curto e que a segurança de sua tripulação estava em risco. Decidido, ele se aproximou do rádio e apertou o botão de transmissão. Mayday, Mayday. Aqui é o Eimslift Hendrika. Estamos enfrentando sérias dificuldades no mar da Noruega. Latitude 62,5, longitude 5,3. A estrutura do navio foi comprometida devido à entrada de água e ao balanço extremo. Há 12 tripulantes a bordo. Repetindo, Mayday. A mensagem ecoou na frequência internacional de emergência, cortando o silêncio de outras embarcações e da guarda costeira norueguesa. O capitão, embora experiente, sabia que o destino do navio dependia da resposta rápida das autoridades. Do outro lado, a resposta chegou de forma firme e tranquilizadora. Eimslift Hendrika, aqui é a guarda costeira norueguesa. Recebemos sua mensagem. Equipe de resgate sendo mobilizada. Estimativa de chegada em 45 minutos. Continuem monitorando as condições e transmitam atualizações a cada 15 minutos. Enquanto isso, o capitão acionava os alarmes internos do navio, um som ensurdecedor que percorreu cada corredor e compartimento da embarcação. A tripulação, já ciente da gravidade da situação, correu para executar as ordens que seriam cruciais para sua sobrevivência. Tripulação, atenção! Estamos em situação de emergência. Todos devem se preparar para o pior cenário. Vistam os coletes salva-vidas, inspecionem os botes e preparem os kits de emergência. A bordo, os engenheiros corriam para os compartimentos inferiores, onde a entrada de água era mais crítica. O balanço do navio tornava cada movimento um desafio, mas era vital determinar o nível de danos e tomar as medidas necessárias para conter a inundação. O nível da água está subindo rapidamente na seção de popa, gritou um dos engenheiros pelo rádio interno. Selando os compartimentos estanques agora, respondeu outro, enquanto acionava as alavancas que fechariam as portas herméticas. As bombas de esgoto começaram a funcionar a todo vapor, tentando remover a água acumulada. No entanto, a batalha contra o mar era desigual. Cada onda que atingia o navio parecia trazer ainda mais água para dentro. Mesmo assim, a tripulação se esforçava para manter o controle. Enquanto isso, o capitão se comunicava novamente com a guarda costeira. A situação está se deteriorando. A entrada de água está comprometendo nossa estabilidade. Estamos redistribuindo o peso da carga para tentar minimizar o balanço. Do outro lado da linha, a resposta foi imediata. Entendido, capitão. Nossa equipe aérea está a caminho, mas as condições climáticas estão atrasando o progresso. Preparem-se para uma possível evacuação. No convés, os tripulantes trabalhavam incansavelmente para redistribuir a carga. Contêineres eram movidos para a parte dianteira do navio, uma tarefa arriscada devido ao movimento incessante das ondas. Enquanto isso, outros membros da equipe verificavam o funcionamento dos botes salva-vidas e garantiam que os suprimentos de emergência estavam completos. Capitão, todos os botes foram inspecionados, coletes salva-vidas distribuídos. Temos lanternas, rádios portáteis e suprimentos de água e comida prontos, relatou um dos oficiais. Excelente. Mantenham-se preparados. Não vamos abandonar o navio a menos que seja absolutamente necessário, respondeu o capitão. Mas a situação piorava. As ondas aumentavam de tamanho e o balanço lateral ameaçava virar a embarcação. O capitão tomou uma decisão crucial: alterar a navegação para enfrentar as ondas diretamente. Alinhem o navio contra as ondas. Reduzam a velocidade para o mínimo necessário. Precisamos estabilizar isso agora. O oficial de navegação ajustou o curso conforme ordenado, enquanto o timoneiro lutava para manter o controle. O impacto das ondas frontais ainda era forte, mas o risco de capotagem havia diminuído. Enquanto o tempo passava lentamente, a tripulação fazia o possível para se manter unida e focada. Nos rádios, vozes ansiosas, mas determinadas, trocavam informações. Estamos fazendo o melhor possível aqui embaixo, capitão.
As bombas estão funcionando, mas o fluxo de água ainda é intenso. Continuem. Cada segundo conta. Vamos ganhar tempo até que o resgate chegue, respondeu o capitão. A tensão crescia, mas havia também um sentimento de esperança. Do lado de fora, o som distante de um helicóptero começou a surgir. Embora ainda longe, ele simbolizava a possibilidade de um resgate bem-sucedido. A equipe de resgate estava pronta para enfrentar os desafios. Dentro do helicóptero, os pilotos avaliavam a situação pelo rádio. Visualizamos o Eamslift Hendrika. As condições estão extremamente perigosas, mas faremos o possível para extrair a tripulação. O capitão, ao ouvir isso, transmitiu as últimas instruções para sua equipe. Todos mantenham a calma. Quando o helicóptero se aproximar, sigam as ordens dos resgatadores. Não tomem decisões precipitadas. Enquanto o helicóptero se aproximava, os tripulantes disparavam flares para sinalizar sua posição. A comunicação constante com a guarda costeira ajudava a coordenar cada movimento, garantindo que nenhum detalhe fosse negligenciado. O resgate estava prestes a começar, mas os desafios do mar e do vento ainda colocariam à prova a habilidade e a coragem de todos os envolvidos. Com o helicóptero da guarda costeira visível no horizonte, as condições do Eamslift Hendrika continuavam a se deteriorar rapidamente. O balanço lateral do navio estava cada vez mais pronunciado, colocando em risco sua estabilidade. No interior, a tripulação enfrentava desafios monumentais para conter a entrada de água e evitar que o cargueiro se tornasse completamente incontrolável. No compartimento inferior, onde o problema era mais grave, o engenheiro-chefe coordenava os esforços de sua equipe. Verifiquem novamente as válvulas de drenagem. Essas bombas precisam continuar funcionando ou estamos perdidos. Ele gritou, sua voz mal audível sobre o som da água e do aço rangendo. Os compartimentos já alagados estavam sendo selados com portas estanques, uma tentativa desesperada de limitar a propagação da água. Mas a pressão das ondas era implacável e a estrutura do casco começava a mostrar sinais de tensão. Chefe, a pressão no compartimento traseiro está aumentando. Se ceder, não vamos conseguir segurar, alertou um dos engenheiros. Façam o possível para redistribuir o peso. Vamos precisar ganhar tempo até que o resgate esteja em posição, respondeu o engenheiro-chefe, limpando o suor da testa enquanto lutava contra o caos à sua volta. No convés superior, o capitão observava a aproximação do helicóptero. Ele sabia que cada minuto era precioso. O resgate aéreo em condições tão severas exigia a precisão absoluta de todos os envolvidos. Guarda costeira, aqui é o Eamslift Hendrika. Temos bombas ativas e compartimentos estanques selados, mas o balanço lateral ainda é extremo. Precisamos de orientação sobre o processo de extração da tripulação, transmitiu o capitão pelo rádio. A resposta veio rapidamente, com a firmeza característica das operações de resgate marítimo. Eamslift Hendrika, entendido. A equipe de resgate começará a extração em grupos. Estabilizem a tripulação no convés, mantenham a comunicação e sigam nossas instruções. Não abandonem a navegação até que seja absolutamente necessário. Enquanto isso, no helicóptero, a equipe de resgate discutia estratégias. O líder da operação avaliava as imagens transmitidas pela câmera de bordo. As ondas estão atingindo mais de 10 metros e o balanço do navio é severo. Vamos precisar de guincho duplo e coordenação total para evitar colisões. Preparem os cabos e verifiquem os equipamentos de segurança, ordenou ele. Os pilotos ajustaram a posição da aeronave, lutando contra rajadas de vento e a chuva intensa. O objetivo era pairar diretamente sobre o convés principal do Eamslift Hendrika, um feito complexo em meio à tempestade. No cargueiro, os tripulantes se preparavam para o resgate. Todos estavam equipados com coletes salva-vidas e mantinham kits de emergência nas mãos. Apesar do medo evidente em seus rostos, a disciplina da equipe prevalecia. Todos ouçam com atenção. Quando o helicóptero lançar o cabo, sigam as orientações dos resgatadores. Não soltem o guincho até que seja seguro. Alertou o capitão, sua voz carregada de autoridade e preocupação. Enquanto aguardavam o helicóptero entrar em posição, a tripulação enfrentava mais um problema, uma inclinação crescente no navio. A redistribuição de peso,
que antes ajudava na estabilidade, agora estava se tornando um risco. O que está acontecendo? Perguntou o capitão ao engenheiro-chefe, que surgiu no convés molhado. Estamos perdendo o controle sobre a carga no compartimento traseiro. Algumas amarras cederam e os contêineres estão se deslocando, explicou o engenheiro, tentando se manter firme enquanto o navio balançava violentamente. Precisamos fazer algo. Se perdermos mais peso de um lado, o navio vai virar antes que o resgate seja concluído, concluiu o capitão. De volta ao helicóptero, os primeiros cabos foram lançados em direção ao convés. 2 resgatadores desceram rapidamente, enfrentando rajadas de vento que tornavam cada movimento uma luta contra os elementos. Assim que alcançaram o chão, fizeram sinal para os tripulantes avançarem. Primeiro grupo, venham agora. Precisamos trabalhar rápido, gritou um dos resgatadores, sua voz amplificada pelo rádio. O primeiro grupo de tripulantes, composto por 4 pessoas, seguiu as instruções com precisão. Cada um foi equipado com arnês de segurança e, um a um, foi içado ao helicóptero. O processo era lento, mas necessário para garantir que ninguém se machucasse. Enquanto o resgate acontecia, o capitão e o engenheiro-chefe continuavam a monitorar a situação estrutural do navio. Se perdermos mais estabilidade, o convés ficará impossível de acessar. Precisamos acelerar o resgate, alertou o engenheiro-chefe. No helicóptero, a equipe de resgate percebeu a urgência da situação. Capitão, as condições do navio estão piorando. Vamos precisar evacuar o restante da tripulação de uma só vez. Preparados para um esforço final? Perguntou o líder da operação pelo rádio. Estamos prontos. Faça o que for necessário para salvar minha tripulação, respondeu o capitão, sem hesitar. O helicóptero manobrou novamente, desta vez se aproximando de um grupo maior. Os resgatadores no convés trabalharam com rapidez, mas a tarefa era monumental. As ondas continuavam atingindo o casco com força total, enquanto a inclinação do navio aumentava perigosamente. Mesmo assim, a determinação de todos a bordo e da equipe de resgate era inabalável. Com metade da tripulação já salva, os olhos de todos se voltavam para os últimos momentos da operação. O capitão, sempre o último a abandonar o navio, observava o trabalho heróico da equipe aérea. Vocês são incríveis. Não sei como estão conseguindo manter esse helicóptero no ar com essas condições, disse ele pelo rádio. Fazemos o nosso melhor, capitão. Agora, prepare-se. Você será o próximo, respondeu o líder da equipe. Com o tempo correndo contra eles, a tensão no Eamslift Hendrika atingia seu ápice. O helicóptero da guarda costeira lutava contra os ventos uivantes e a chuva implacável para manter sua posição acima do navio. Cada segundo era crucial, pois o balanço do cargueiro indicava que ele estava à beira de tombar. A última parte da tripulação, incluindo o capitão e o engenheiro-chefe, estava reunida no convés principal. As ondas colidiam com força no casco, levantando paredes de água que dificultavam a visibilidade e a comunicação. O helicóptero lançou os cabos restantes, enquanto os resgatadores no convés gritavam instruções para os tripulantes. Prendam-se nos guinchos e mantenham a calma. Vamos tirar-nos daqui um por um, ordenou o líder da operação, gesticulando para que o grupo seguisse rapidamente. O primeiro a ser içado foi um jovem marinheiro, que tremia visivelmente enquanto o cabo o erguia lentamente em direção à segurança do helicóptero. Atrás dele, outro tripulante já se preparava, ajudado pelos resgatadores que lutavam para manter o equilíbrio enquanto o navio oscilava violentamente. No interior do helicóptero, a equipe trabalhava sem descanso para acomodar os resgatados. Cada espaço era aproveitado ao máximo, com tripulantes sentados apertados, mas aliviados por estarem longe do convés instável. Apesar disso, a capacidade do helicóptero estava próxima do limite, e cada movimento precisava ser calculado com precisão. Enquanto os últimos tripulantes eram resgatados, o Eamslift Hendrika começou a inclinar perigosamente para este bordo. O engenheiro-chefe observou com horror enquanto um dos contêineres mal amarrados deslizou pelo convés, desaparecendo no mar revolto. Capitão, o navio não vai aguentar muito mais tempo. Precisamos sair agora, gritou ele, segurando-se em uma das grades para não ser jogado ao chão.
O capitão acenou em concordância. Ele sabia que não havia mais nada a ser feito para salvar o cargueiro. O objetivo agora era garantir que cada membro de sua tripulação fosse resgatado com vida. Guarda costeira, aqui é o capitão. Estou me preparando para ser o último a sair. A situação está crítica. Solicito evacuação imediata para o restante do grupo. Transmitiu ele pelo rádio, com a voz firme, mas carregada de preocupação. Entendido, capitão. Prepare-se. Vamos içá-lo em breve, respondeu o piloto do helicóptero. O engenheiro-chefe foi o próximo a ser içado. Antes de partir, ele se virou para o capitão e apertou sua mão firmemente. Foi uma honra servir ao seu lado, capitão. Nos veremos no helicóptero, disse ele, enquanto era preso ao arnês por um dos resgatadores. Quando chegou sua vez, o capitão olhou ao redor do convés vazio, agora completamente inclinado. O som das ondas e do metal rangendo era ensurdecedor, mas ele permaneceu imóvel por um momento, absorvendo a gravidade da situação. O Eamslift Hendrika, seu navio, estava perdido, mas a tripulação estava salva. O capitão prendeu o arnês em seu corpo, seguindo as instruções dos resgatadores. Quando o guincho começou a puxá-lo para cima, ele olhou para baixo e viu o navio que comandara por tanto tempo balançando violentamente, prestes a sucumbir às forças do mar. No helicóptero, a equipe o recebeu com um misto de alívio e respeito. Ele foi conduzido ao assento improvisado ao lado de seus tripulantes, todos exaustos, mas vivos. Missão cumprida, capitão. Todos estão a salvo, disse o líder da operação de resgate, apertando sua mão firmemente. O capitão assentiu, com um nó na garganta e os olhos fixos no horizonte. Ele sabia que, apesar da perda material, o que realmente importava era a vida de sua tripulação. Enquanto o helicóptero se afastava da cena, o Eamslift Hendrika desaparecia gradualmente no mar, uma lembrança dramática da força implacável da natureza. O resgate do Eamslift Hendrika tornou-se um marco na história marítima, destacando o heroísmo e a eficiência da guarda costeira norueguesa em uma das operações mais desafiadoras que já enfrentaram. A tripulação, embora traumatizada, expressou sua gratidão pela coragem e habilidade daqueles que arriscaram suas vidas para salvá-lo. No final, essa missão não foi apenas sobre salvar vidas, mas também sobre o espírito de colaboração e resiliência diante da adversidade. O mar pode ser implacável, mas o engenho humano e o trabalho em equipe mostraram que até mesmo as tempestades mais violentas podem ser enfrentadas.